Bom dia a todos, privilégio estar aqui com vocês, agradecendo participar desse importante evento promovido em parceria entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a ANAMEL. Dizer da minha honra, presidente Cruz Macedo, privilégio estar aqui ao lado de Vossa Excelência, do ministro Sérgio Quina, um grande juiz, uma figura humana também brilhante e um caráter e uma estima grande que tenho por Vossa Excelência em função do caráter, em função de toda uma história de vida que dignifica não só a magistratura, mas a justiça como um todo. Nosso querido desembargador Teófilo Rodrigues, também do Tribunal de Justiça, e a querida e estimada desembargadora Simone Lucindo, que me honra também participando desse painel. Queria fazer dois registros específicos, pelo menos, sim, mas o desembargador e ex-presidente da ANAMEL, desembargador Fábio, que, onde está o desembargador? Está aqui, prazer revê-lo, e também a nossa desembargadora, que hoje preside a ANAMEL, a desembargadora Nilsônia de Freitas, que também aqui se faz presente. Vários amigos, sintam-se, por gentileza, todos cumprimentados, nominalmente, através desses nomes que eu acabei por citar. Eu vou falar um pouquinho sobre Estado de Direito e valor supremo, ou valores supremos, o que, quando a gente coloca a expressão supremo no plural, e supremo traz a imagem ou a ideia de algo incontrastável, é difícil aceitá-la em vários parâmetros incontrastáveis. Deus é supremo porque nada se compara a Ele. Não há deuses supremos. Há apenas um Deus supremo, assim como apenas um valor supremo. Não obstante, se nós formos na nossa Constituição, no preâmbulo, nós encontramos lá a liberdade, a igualdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a justiça, a própria dignidade da pessoa humana como valores supremos. Certo? Sem dúvida são valores fundamentais, mas não essa multiplicidade de valores significa que todos são incontrastáveis. Mas fazendo um resgate anterior, é preciso compreender que a Constituição e todas as Constituições nada mais são do que carta de valores, ou cartas de valores, que a partir de um determinado momento, um povo reunido, normalmente por seus representantes, estabelece as normas que expressam esses valores. A Constituição da Espanha, ela tem um dispositivo nela que coloca quais são os valores. A Constituição brasileira deixa isso no seu preâmbulo. Mas quando, por exemplo, eu digo que a igualdade, o desenvolvimento, o bem-estar são valores que estão inseridos no preâmbulo, se eu começo e busco a Constituição a partir do seu artigo 1º, eu começo a ter a disposição ou a positivação mais concreta desses valores. Então, por exemplo, eu falo que a livre iniciativa é um objetivo fundamental, ou um princípio fundamental. Eu estou dizendo o quê? O bem-estar e o desenvolvimento. Quando eu digo que o desenvolvimento nacional, regional, a redução das desigualdades, da pobreza, fazem parte desse objetivo fundamental do nosso país, eu estou enfatizando não só desenvolvimento, mas também a igualdade. Quando eu
insiro no artigo 5º uma série de princípios de aplicação da justiça. Todos são iguais perante a lei, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Eu estou trazendo positivação desses valores próprios da justiça. Quando eu digo que não pode haver discriminação, eu estou estabelecendo a justiça e a igualdade. Então, a nossa Constituição, a partir desse preâmbulo, a partir desses ideais do povo brasileiro, constitui um Estado democrático de direito, sob a proteção de Deus. E eu reconheço que há uma doutrina, uma jurisprudência de que o preâmbulo em si não integra o corpo normativo da nossa Constituição. Mas eu ouso discordar. Porque uma Constituição, ela precisa ser promulgada. E o único lugar que diz que ela é promulgada, ou o que traz vida ao mundo jurídico, a nossa Constituição, é o preâmbulo. Porque é ali que consta que nós, representantes do povo brasileiro, sob a proteção de Deus, promulgamos a Constituição. Então ela tem um valor normativo, mas ainda que não o tivesse, ainda que ela tivesse apenas esse conteúdo simbólico, valorativo, esses valores, na verdade, estão inseridos em todo o corpo e texto da Constituição. Ninguém vai discutir que a liberdade, a igualdade, a justiça, o bem-estar e o desenvolvimento não integram o corpo valorativo da nossa Constituição, e que vários dos seus dispositivos estão tratando dessa temática, ou dessas temáticas. À luz dessa realidade, eu queria expor um pouco sobre qual é o valor supremo do Estado democrático de direito constituído na República Federativa do Brasil. Alguns defendem, por exemplo, a liberdade como um valor supremo. A pergunta que eu faço: a liberdade, ela tem contraste? Ela tem limites estabelecidos na própria Constituição? Tem. Ninguém pode ser obrigado a fazer algo, senão em virtude da lei. E se eu agir além dos limites da legalidade, exercendo a minha liberdade, eu estou sujeito aos rigores dessa lei. Então, o homicida, ele tem a pena correspondente. O corrupto, a sua pena correspondente. Aquele que ofende o outro além da medida, ainda que tenha a sua liberdade de expressão, vai sofrer a sanção correspondente. Então, a própria Constituição e o marco normativo podem estabelecer limites à liberdade. Nós podemos discutir quais são esses limites. E podemos discutir se estão certos ou não, se devem ser mudados ou não. Mas ninguém discute que há limites. Os grandes filósofos da era moderna diziam que um Estado onde a liberdade é absoluta, vigora a lei do mais forte. Então, viver em sociedade, viver regulado pelo direito é, à luz de Rousseau, um contrato social no qual nós abrimos mão de parte da nossa liberdade. Seja nas relações mais íntimas, seja nas relações públicas e sociais. Outros vão dizer a igualdade. Nós tivemos, e hoje até em menor medida, mas regimes que procuraram
trazer a igualdade absoluta entre todos os seres humanos. Isso não é possível. Por isso que não deu certo. Porque nós somos, ao mesmo tempo, iguais, mas temos as nossas singularidades. Um quer estudar mais, outro quer estudar menos. Um quer trabalhar mais, outro quer trabalhar menos. Um quer ser médico, outro quer ser advogado. Dentro desse contexto, além dessa essência humana, a própria Constituição reconhece que há limites na igualdade. Não há igualdade absoluta. É livre o exercício da profissão, mas cumpridos os requisitos da lei, nos termos da legislação correspondente. Ninguém pode ser advogado sem fazer curso de Direito e OAB. Ninguém pode ser juiz sem, além do curso de Direito, ser aprovado no concurso correspondente. Ninguém pode ser médico sem passar antes pelos bancos de uma faculdade de medicina. E hoje se fala até em discriminação positiva como legítima. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas eu não posso ter políticas de discriminação entre homens e mulheres? Posso. O tempo de idade de aposentadoria entre o homem e a mulher é igual? É legítimo. As questões de licença, maternidade, o tempo é idêntico entre o homem e a licença paternidade? Não é. Eu posso tratar desigualmente ricos e pobres? Posso. Quando eu trato a questão tributária, conforme a capacidade contributiva, eu estou tratando. O imposto de renda tem as distinções. Eu posso ter políticas sociais de cotas, pode discutir se o modelo é ideal ou não. Posso discutir se devo ou não fazer. Mas, constitucionalmente, é legítimo que se faça. É uma questão de definição política. A vida é um valor absoluto? Também não. Nós temos a legítima defesa em situações específicas. Uma pessoa está legitimada pelo direito a tirar a vida do outro para proteger a sua própria vida. Situações de guerra, com todos os contornos e as excepcionalidades que isso envolve, mas a Constituição procurou estabelecer parâmetros para a guerra justa. Olha, eu preciso ter uma agressão, uma ameaça concreta de agressão no meu país. O presidente da República, qualquer que seja ele, não pode do dia para a noite. Então vou declarar guerra. Eu não gosto porque quero conquistar um território. A nossa Constituição não autoriza. Mas se o país está sendo agredido, há a perspectiva de legítima declaração de guerra. Agora, qual o valor, o único valor que é capaz de equilibrar todos esses valores? Quando eu cito as políticas de desigualdade legítimas, quando eu cito os limites à liberdade, quando eu cito as excepcionalidades do direito à vida, direito à paz, o único valor na Constituição que é capaz de trazer a harmonia é a justiça. Por isso que há vários valores fundamentais, mas o valor supremo no Estado democrático de direito é a justiça.
os senhores e eu somos representantes da justiça. E aqui eu incluo, até porque o público é mais plural e até porque assim o é devido, não apenas o judiciário, mas todo o sistema de justiça, as funções essenciais da justiça. Judiciário, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e a advocacia. Ainda que de forma inconsciente, o nosso constituinte foi sábio, inspirado, de constituir todo um capítulo próprio, toda uma divisão, colocando o judiciário no seu devido capítulo, colocando as funções essenciais da justiça também separadas. Repito, que inclui até a atividade privada. Bom, então nós somos os aplicadores, os guardiães do valor supremo do Estado Democrático de Direito. Isso resolve parte do problema, mas não resolve todo o problema. Porque nós precisamos dizer o que é a justiça. Há no mundo, a partir da filosofia, basicamente duas formas de compreender, ou duas grandes teorias que dali se ramificam em relação à compreensão da justiça, ou o que é justiça. A primeira delas, inaugurada por Jeremy Bentham. Justiça é uma medida de utilidade, o famoso utilitarismo. E para Bentham, justo era o que era melhor para mim, para o meu grupo, para aquilo que eu tenho interesse, ou aquilo que me causa o menor prejuízo. Essa visão utilitária de Bentham sofreu muita crítica, e Stuart Mill, cujo pai era amigo de Bentham, Stuart Mill foi discípulo de Bentham, ele humaniza a teoria utilitária de Bentham. Diz, não, justiça é o que é melhor para a maioria das pessoas. É o que melhor atende o interesse da maioria. A questão é, nem sempre o justo atende a maioria. Nem sempre o justo é atender a minoria. E numa outra corrente, que tem Kant como seu grande fundamentador, justo é o que é certo, independente dos interesses em jogo. E Kant, ele trabalha com alguns parâmetros filosóficos. Ele fala em imperativo categórico. Imperativo categórico é aquela ação categórica, mandamental, aquela conduta que eu devo fazer. Em máximas. Máximas são conceitos que têm uma validade universal. O cristianismo tem suas máximas. Jesus, questionado sobre qual seria essa máxima do cristianismo, responde o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual o imperativo categórico? O amar. Essa é a ação. E a máxima, a conjugação dessa expressão. Qual o imperativo categórico e a máxima do Estado de Direito? Amar a justiça sobre todas as coisas. E a justiça do próximo como a tua própria justiça. A
justiça é o valor incontrastável. Pode amá-la sobre todas as coisas. Pode buscá-la. Pode desejá-la, como Salomão desejou a sabedoria. Agora, ame a justiça do próximo como a tua própria justiça. A justiça desinteressada nesse sentido. O que importa não é se eu ganhei ou se eu perdi, se o outro ganhou ou o outro perdeu. O que importa é que a justiça tenha ganho. Por isso que o que se nos impõe embora imperfeitos, sabendo da nossa falibilidade, é buscar essa justiça ideal e aplicá-la de forma desinteressada. O meu desafio de vida é tentar, no âmbito da minha atuação no Supremo, aplicar essa justiça. Seja, às vezes, desatendendo quem é próximo, seja, às vezes, atendendo quem se põe em posição de confronto. Falar é fácil, fazer não é tão simples. A questão não é ser inocente. A questão é saber que, se eu sou o que sou, e estou onde estou, porque Deus me colocou lá, a quem eu presto conta? E é a Ele que eu vou prestar conta. Esse deve ser o nosso desafio, deve ser a nossa busca. E é essa mensagem que eu gostaria de passar a vocês, agradecendo novamente o privilégio de estarmos juntos.